Ó. E a minha água? Ah, não, tá aqui. É a outra aqui, cara. E ó, que área de S? Olhando ao contrário, ó, daqui pra cá. Tô pegando a inversa, tá? A inversa aqui leva Y, ó, leva Y em aonde? Em F a menos 1 de Y. Então, se você olhar isso aqui, usando a nossa fórmula que nós deduzimos, isso aqui é quem? É 2π, integral de quem? De C a D, de quem? De F a menos 1 de Y, F a menos 1 de Y, vezes o quê? Raiz quadrada de 1 mais a derivada de F a menos 1 em Y ao quadrado dy. Estou aplicando a fórmula Y a menos 1. Tá? É isso. Agora eu vou fazer a seguinte mudança. Com a mudança de variável. Com a mudança de variável y igual a f de x, tem-se. Quem é o dy? É f' de x dx. E quem é a sua área? É 2π integral de. Se o y é f de x, quem é o f a menos 1 de y? Ó, só botar aqui. Você tem isso, tá certo? O dy é f a menos 1 de x. Quem é o y? Quem é o x? O x é f a menos 1 de y. E a sua área, a superfície de evolução vai ser 2π, integral de quanto a quanto? Quem é f a menos 1 de y? É x. Calma que tem mais coisa aqui. Pra você ver, tem mais coisa. Quem é isso aqui, ó? Isso aqui é 2π, integral de C a D, de f a menos 1 de y, vezes o quê? 1 mais, quem é a derivada de f a menos 1 em y? Quem é? É 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de y. Só que isso aqui está elevado aqui ao quadrado, ok? Quadrado, dy. Estão acompanhando? Ponto. Agora sim, com a mudança, agora está preparado para fazer a mudança. Com a mudança y igual a f de x, tem-se. Quem é o dy? É f' de x dx. Quem é o x? É o f menos 1 de y. E, portanto, quem é a área? A área fica 2π, integral de. Quem é o f a menos 1 de y? É o x. Aí fica a raiz quadrada de 1 mais. Quem é f a menos 1 de y? É o x. Então fica 1 sobre a derivada da f em x ao quadrado. E quem é o dy? Quem é? F' de x dx. Ora, isso aqui vai ficar 2π x, tá? 2πx, raiz quadrada de quê? Aqui vai ficar, ó, f' de x ao quadrado mais 1 sobre f' de x ao quadrado.
Então seja esperto. Isso aqui fica o quê? Fica o quê? 1 mais f' de x ao quadrado. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de f' de x, que é o módulo de f' de x. Só que f' de x, por hipótese, é positivo. Então fica f' de x, cancela com isso aqui, fica só o dx. Você entendeu? Entendeu? Entendido? Olha essa fórmula. Qual é a diferença dessa para a outra? Qual é? Quando a rotação, quando essa situação, a rotação é em torno do eixo das ordenadas, a fórmula aparece o quê? 2π f de x vezes isso aqui. Quando a rotação é em torno do eixo das... Desculpa, quando a rotação é em torno do eixo das abscissas, aparece f de x. Quando a rotação é em torno das ordenadas, aparece o x. Ah, calma, está faltando uma coisa. Eu mudei a variável, mas eu estou mudando a variável na integral definida. Quando eu mudo a variável na integral definida, eu tenho que mudar os limites de integração de acordo. Vamos lá. Quando o y é c, quanto é o x? A. Quando o y é d, quanto é o x? B. Então, na integral de AB, de x é isso aqui. Entendido? Entendido? Ou seja, é integra no mesmo intervalo, só que aqui é x. Essa fórmula é interessante porque isso aqui dá uma interpretação do que está aparecendo aqui. Sabe o que é que aparece aqui, multiplicando esse negócio? Tá certo? Aparece o seguinte, é o raio de rotação. Para cada ponto aqui, ó, como é que você obtém a rotação desse gráfico? Basta você, para cada ponto, girar esse ponto em torno do eixo. Quando você gira, que é o raio de rotação? É essa medida aqui. Mas quanto é que vale essa medida aqui? Quanto é que vale? É y ou é x? É x. E quando você gira em torno desse eixo, para cada ponto, o raio de rotação é esse aqui. Quem é o raio de rotação? F de x. Então você pode sempre pensar a integral como sendo o seguinte, ó. Tá vendo? Ó, olha aqui de onde você partiu, ó. Olha de onde você partiu, tá certo? Partiu daqui, né? Integral de... Se for integral de C até D, é 1. Observe aqui uma coisa interessante, ó, tá? A fórmula é para a rotação em torno do eixo das abscissas. Qual é a fórmula da área da S? Qual é? 2π integral de A até B de quê? F de x, o quê? 1 mais dy dx ao quadrado dx, não é? Tá certo? Não é? Não é? Se você está rotacionando aqui, ó, rotacionando aqui, olha aqui, ó. Se você estiver rotacionando aqui, é essa forma. Agora, se você estiver rotacionando em termos do eixo das ordenadas, qual é a fórmula? 2π integral de A até B de quem? De x raiz quadrada de quê? De 1 mais dy dx ao quadrado dx. Agora, se você... Vou fazer logo para cá, ó. Eu vou até colocar de azul. Se você quer fazer a rotação aqui, mas quer integrar em y, vai ficar o quê? Vai ficar 2π. Quer integrar em y? Então integrar em y é quem? Integral de C a D. Vai continuar sendo x, ó. Tá aqui, ó. É o que eu botei, ó. Ó. 2π. Integral. A integral é de C a D, porque eu vou integrar em y. Quem é isso aqui? É o x, continua sendo x.
Mas aqui aparece o quê? Aparece a derivada da inversa da f em y. Ou seja, aparece o dx dy. De 1 mais a derivada de x em relação a y, porque isso é a derivada da inversa. Derivada de x em relação a y procurada, dy. Se eu quero fazer a integral em y. Essa daqui também, eu posso fazer a integral em quê? A integral em y. Tá certo? Porque isso aqui, ó, quem é o f de x? Quem é o f de x? Vamos substituir f de x por quem? Por y. Tá? Que eu estou girando aqui, então o f de x é y. Então como é que eu faço a integral? Fica 2π. Se eu quero fazer a integral em y, fica a integral de c até d, continua sendo y, raiz quadrada de 1 mais o que? Dx dy, 1 mais dx dy ao quadrado dy. Você está entendendo aqui a jogada? A jogada? Você gira em torno desse eixo. Você quer integrar em x, é essa integral. Você quer integrar em y, é essa integral. Tá? Muda. Aqui, gira em torno desse eixo. Você quer integrar em x, é essa integral. Você quer integrar em y, é essa integral. Você entendeu a lógica da coisa? E você consegue... e você consegue... e você consegue memorizar isso, concluir isso, memorizando uma fórmula bem simples, que a área é 2π integral do início ao fim de ρ ds. Onde ρ é o raio de rotação. Onde ρ é o raio de rotação. E sabe quem é ds? ds, quem é a derivada do parâmetro de arco em relação a x? Aula passada, quem é? É 1 mais o que? dy dx ao quadrado ds dx. Mas também é 1 mais dx dy ao quadrado dy. Abusando da notação. É tanto isso como isso. Ou seja, abusando mais ainda da notação, é como se o ds fosse o quê? O dx ao quadrado mais o dy ao quadrado. É como se você tratasse isso aqui como uma fração, coisa que não é, mas é mais uma situação em que funciona como se fosse. Está entendido? O S é o parâmetro comprimento de arco, que foi estudado na aula passada. Então, quando você olhar para essa integral, substitua isso aqui por isso ou por isso. Se você for substituir por isso, você está integrando em relação a x, descobre quem é um raio de rotação e quem é um intervalo. Se você quer fazer a integral em relação a y, você substitui o ds por quem? Por isso. Descobre quem é uma rotação e quem são os extremos do intervalo aonde você está integrando. Entendeu? Diga. Integral 2π, a integral de x raiz dy. Eu entendi porque aí a integral está em y, né? Está em dy, mas tem a variável x. Aí só a variável é x, mas está em dy. É porque eu estou fazendo a rotação aqui, em torno do eixo das ordenadas. Quem é o raio de rotação? É y, é sempre x. Só muda isso aqui. Isso aqui é porque se eu estou integrando em x.
Isso aqui é se eu estiver integrando em y. É essa mudançazinha aqui, porque é tudo a mesma coisa, ó. É como se você escrevesse aqui dy ao quadrado sobre dx ao quadrado. Não dá não, é como se fosse uma conta, ó, como se fosse assim. Quem é raiz de A2 mais B2? Quem é? A e B positivos, quem é? É raiz de 1 mais B sobre A ao quadrado, vezes A, não é? Mas também é o quê? É 1 mais A sobre B ao quadrado, vezes B, não é? Entendido? Mas a minha dúvida é, o professor fala da variável B, eu tenho uma variável que é x e o integral da y. Mas aqui quem é o x? É o f a menos 1 de y. Esclareceu a sua dúvida? O x é f a menos 1 de y. E observação interessante, tá certo? Eu fiz no caso em que a derivada é positiva. Mas isso também funciona. Essa conta, você sai daqui e chega aonde? E chega aqui, no caso em que a derivada também chega também, no caso em que a derivada é negativa. Está feito nas notas. Tá certo? Está feita nas notas. Se você estiver confundindo, grave isso aqui. É 2π integral do começo ao fim, ρ ds. Aí o ds é isso aqui. Aí você sabe, o ρ vai depender de onde você está fazendo a rotação. Tá certo? Veja. Vamos pegar um exemplo. Tá? Um exemplo. Ó. Encontre os engenheiros e os físicos adoram manipular dessa maneira, tá? Funciona. Funciona por quê? Por que funciona? Por causa do teorema da função inversa. É o teorema da função inversa que permite esse tipo de manipulação. Permite que você manipule isso aqui como sendo uma fração, mesmo não sendo. Tá? Ó. Tem mais detalhes nas contas das notas, tá? Encontre a área da superfície de revolução obtida pela rotação em torno do eixo x igual a 0, que é o eixo das abscissas, das ordenadas, rotação do gráfico de f de x igual a x2, f de x igual a x2 ao longo do intervalo U2. Ao longo do intervalo U2. Pronto. Encerra, começa.